Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: entender a diferença entre energia, calor e temperatura, compreender a importância de se conhecer a quantidade de calorias contidas nos alimentos e praticar o conhecimento com questionamentos. E falando neles, olha a primeira pergunta. Você sabe diferenciar calor, energia e temperatura? E a segunda, o que indica o valor calórico dos alimentos? Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre calor. Então, o calor é a energia térmica em trânsito, isto é, a energia transferida de um corpo para outro quando existe diferença de temperatura entre eles. E aqui na imagem a gente está vendo, a transferência de calor, de um corpo mais aquecido para um menos aquecido. Quando você sente uma sensação quente, é porque você recebeu energia. E quando você sente uma sensação fria, é porque você perdeu energia. E essa energia pode estar aí na forma de calor. Então, é sempre o calor, a energia térmica que está sendo transferida. E não é o frio, então é o calor que você recebeu ou o calor que você perdeu, as sensações que a gente sente. Agora vamos falar um pouquinho sobre temperatura e energia, se são conceitos iguais ou não. Olha só, a temperatura relaciona o nível de agitação das moléculas e átomos e sua relação com o estado térmico, medida com o auxílio de um termômetro. Então a temperatura é a agitação dos átomos ou das moléculas que pertence ao material que eu estou consultando ali através do termômetro, esse grau de agitação. A energia está associada à produção de ação e ou movimento, manifestando-se de diferentes formas, como movimentos do corpos, eletricidades, entre outros. Então, a energia existe de vários tipos, Já vamos agora para a atividade 1, olha só. Temperatura é uma grandeza que mede a agitação térmica dos corpos. Quando estamos com febre, significa que a agitação térmica do nosso corpo aumentou? Um dos termômetros mais utilizados é aquele que funciona por infravermelho, principalmente quando acessamos alguns ambientes fechados durante a flexibilização da pandemia. Como esse equipamento funciona? Agora é com vocês!
Vamos para a correção da atividade? Olha só, atividade 1 ele quer saber se quando a gente está com febre, significa que a agitação térmica do nosso corpo aumentou. O exercício também quer saber como que funciona, né, um termômetro de infravermelho. Então, olha só, quando estamos com febre, significa que há uma reação do organismo contra uma anomalia. A temperatura do corpo humano, diferente de outros corpos, é controlada por uma região do cérebro conhecida como hipotálamo, que age como um termostato ajustado para manter os órgãos internos a 37 graus. Essa finalidade é alcançada por meio do equilíbrio entre a perda e ganho de calor por órgãos periféricos, como a pele, por exemplo. Sendo assim, a febre é causada por um agente agressor, que pode ser um vírus ou uma bactéria, fazendo com que o organismo eleve a temperatura, a fim de eliminar a espécie agressora. Portanto, há um aumento da agitação térmica dos fluidos corporais quando estamos com febre. Agora, como que funciona o termômetro, então? Quanto ao funcionamento do termômetro, a onda eletromagnética infravermelho, que a gente chama de IR, é uma radiação que faz parte do espectro de ondas eletromagnéticas, que inclui a luz visível, micro-ondas, raio-x, ultravioleta e raios gama. O termômetro mede a radiação térmica emitida pelo corpo humano e é capturado pelo sensor e deve estar a uma distância de 3 a 15 centímetros no máximo. O espectro do infravermelho estende-se do 0,7 aos 1000 micrômetros, mas somente a banda de 0,7 a 14 micrômetros é usada para aferir a temperatura. Assim, o corpo aumenta ou diminui a intensidade de energia emitida proporcionalmente à temperatura. Então, aqui está um exemplo, né, de sensor de infravermelho para medição da temperatura. Agora vamos para a atividade 2. Olha só. Temperatura e calor. Temperatura é o que nos mente, o termômetro. Calor é o que sentimos na pele. Temperatura é um número frio e indiferente. Calor é o que nos faz suar. Temperatura é uma convenção, calor é uma aflição dérmica. Após a leitura do poema, responda: é correto afirmar que o calor e temperatura são sinônimos? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício 2 traz um poema e ele fala o seguinte, ele quer saber, né, se calor e temperatura são sinônimos. Então, olha só, não, a afirmação não está correta. Então, calor e temperatura não são sinônimos. Calor é a energia que transita de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. Já a temperatura é a grandeza associada à medida do grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Então, não são sinônimos. E falando em calor, o calor é a energia transmitida espontaneamente entre corpos que se encontram em diferentes temperaturas. Por tratar-se de uma forma de energia, o calor é expresso em joules. Entretanto, por razões históricas, é comum utilizarmos a caloria como uma unidade de medida alternativa para as medidas de calor. E o que são as calorias, então? Uma caloria, ou CAL, né, o símbolo escrito ali em minúsculo mesmo, é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama d'água. E aqui a gente tem as conversões, né? Então, uma caloria é igual a 4,18 joules ou 1 quilocaloria é igual a 4,18 quilojoules. Mas o que significa exatamente isso, né? Significa que para medir a caloria dos alimentos, deve-se apenas queimá-los dentro de um calorímetro, medindo a quantidade de água e quanto variou a temperatura. Através desses dados, a gente vai ter a quantidade de calorias daquele determinado alimento. E é esse o valor que vem estampado nas embalagens dos produtos. Então, quando você olha ali o rótulo de algum alimento, você tem lá a composição de calorias que ele tem. E aí a caloria desse alimento vem dessa experiência. Você tem um calorímetro, que é um recipiente, onde você coloca esse alimento para ser queimado e você observa aquela quantidade de alimento, quanto que ele conseguiu fazer variar a temperatura de uma determinada massa de água que está ali em volta desse calorímetro. E aí a gente sabe se ele teve mais calorias ou menos calorias, se aumentou mais a temperatura da água ou menos. Uma alimentação saudável deve conter proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, fibras, vegetais, etc. Numa dieta balanceada, a quantidade de energia contida nos alimentos ingeridos deve ser igual à necessária para a manutenção do nosso corpo. E aí, quando a gente fala de calorias, a gente sempre relaciona esse assunto à alimentação saudável. E a ideia sempre é que você consiga absorver a quantidade de calorias suficiente para a manutenção da sua rotina. Não a mais e nem a menos, mas sim o necessário para que você possa exercer todas as suas atividades com qualidade. Portanto, os alimentos são fonte de energia necessária para manter os processos vitais, a manutenção da temperatura corpórea, os movimentos musculares, a produção de novas células e etc. Se ingerimos uma quantidade de alimentos superior à necessária, o excesso será transformado em tecido gorduroso, adiposo, provocando o aumento de peso. Então, o excesso aí da ingestão de calorias vai trazer uma consequência, que é o excesso de peso. A falta dessas calorias também traz consequências aí de desnutrição, por exemplo. Agora vamos fazer a atividade 3. Essa atividade está dividida em 2 telas, então eu vou deixar um pouquinho cada uma das partes aqui para que você possa ler e responder bem certinho. Então, na parte 1 falou o seguinte: considere a tabela abaixo e responda o que se pede. Então, a gente tem aqui os alimentos, e quilojoules gramas. Então, temos verdura, arroz, batata frita, frango grelhado e frutas cítricas. O valor energético aproximado de alguns alimentos comuns. Considere que durante um almoço você ingeriu 100 gramas de verduras verdes, 100 gramas de arroz, 50 gramas de batata frita, 50 gramas de frango grelhado e 2 fatias de abacaxi de aproximadamente 20 gramas cada fatia. Calcule o valor energético, calórico, em quilojoule e em quilocalorias fornecido por esse almoço. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade. Então, o nosso exercício aqui, ele traz as quantidades de cada alimento que compôs o prato do almoço e quer saber aí quantos quilojoules e quantas quilocalorias é fornecida essa refeição. Então, olha só, relacionando os valores consumidos com os valores calóricos. Então, 100 gramas de verduras verdes, né, vezes o 1 kJ por grama, que é a unidade da tabela lá da primeira tela do exercício. Então, 100 kJ. 100 gramas de arroz vão fornecer 1.500 kJ. 50 gramas de batata, 1.200 kJ. 50 gramas de frango grelhado, 300 kJ. 2 fatias de abacaxi, 60 kJ, tá? Então, fazendo o somatório desses valores, a gente tem 3.160 kJ, que é a quantidade em quilojoules fornecida pela refeição. E aí, na segunda parte, ele pede para transformar esse valor em quilocalorias. E aí, a gente vai usar uma regrinha de 3. Nos slides ali anteriores, a gente apresentou para vocês a relação aí entre quilojoules e quilocalorias. Então, a gente sabe que 1 quilocaloria equivale a 4,18 quilojoules. Se eu tenho 3.160 quilojoules, quantas quilocalorias eu tenho? X. Essa é a nossa regra de 3. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente tem, então, 755,98 quilocalorias, ou aproximadamente 756 quilocalorias é a quantidade, né, de quilocalorias que fornece essa refeição. Agora vamos fazer a atividade 4, que está relacionada aí com a atividade 3. Olha só, em relação à atividade 3, determine quantos minutos você teria de caminhar para consumir a mesma quantidade de energia fornecida pelo almoço. E a observação é a seguinte, ó, como a energia está medida em quilojoules, vamos usar o resultado em quilojoules para fazer esse cálculo, né, para fazer a resposta. E aqui na tabelinha a gente tem o exercício caminhada e a quantidade de quilojoules que são consumidas para fazer 1 hora de caminhada. E a pergunta é, quanto tempo de caminhada eu preciso para consumir as calorias que eu adquiri no almoço do exercício anterior? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade. Então, de novo aqui, vai prestar bem atenção no enunciado. Em relação à atividade 3, determine quantos minutos você teria de caminhar
para consumir a mesma quantidade de energia fornecida pelo almoço. E o nosso tabelinha aqui, caminhada, 1.100 kJ por hora. Então, 3.160 kJ é o que foi consumido no almoço do exercício anterior. Então, faremos uma regrinha de 3, né? Como o exercício pede o resultado em minutos, vamos fazer a transformação. Lembrando que 1 hora tem 60 minutos. Esse é o primeiro ponto de atenção do exercício. O exercício fala quantos minutos de caminhada. Então, a gente precisa trabalhar em minutos, né? Então, 60 minutos, ele tem 1.100 kJ, né? A caminhada consome para 3.160 kJ. Quantos minutos eu preciso? Fazendo a multiplicação cruzada, então, eu tenho aqui 172,3 minutos. Para gastar a energia consumida durante o almoço, será necessário 172 minutos de caminhada. E na curiosidade da química de hoje, eu trouxe aqui para vocês uma reportagem que você pode estar acessando ela de forma completa através do QR Code aqui. E o título da reportagem é o seguinte, ó: A verdade sobre as calorias. A má notícia é que emagrecer é ainda mais difícil do que se pensava. A boa é que, por outro lado, você pode comer mais, entenda por quê. Então, a reportagem vai falar aí sobre as calorias e como que a gente deve ter uma alimentação saudável para manter um peso adequado aí, certo? E o que vimos na aula de hoje? Entendemos a diferença entre energia, calor e temperatura, compreendemos a importância de se conhecer a quantidade de calorias contidas nos alimentos e praticamos o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!